Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Hoje é que dia 1º de abril. Não é dia da mentira, não. É dia de verdades. De 2022, sexta-feira. E nesse horário nós fazemos o estudo dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. E nós sempre lembramos, né, que sexta-feira, nesse horário, nós estudamos a primeira parte da obra. E na quinta-feira, nesse mesmo horário, 18 horas, 18h15, nós estudamos a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. E hoje nós estamos estudando a parábola das bodas, dando continuidade, porque na realidade já é a terceira aula da parábola das bodas. A primeira aula foi dia 18, a segunda dia 25, e hoje, a 1º de abril, é a terceira aula. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que temos de aqui estarmos novamente, e hoje muito felizes com o retorno do nosso irmão Alberto, para mais uma noite de estudos, de reflexões dessa doutrina abençoada, dos ensinos de Jesus. Sempre rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, que abençoe os nossos lares e abençoe também os nossos irmãos que se encontram em aflição, que se encontram em sofrimento, necessitados, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. E assim envolvidos por essas energias abençoadas que do alto caem sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje, graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu falei, nós estamos aqui na parábola das bodas, e eu vou fazer a leitura da parábola, para a gente poder pegar bem esse conteúdo, né? Então, aqui no livro do Caibar Schutel, que é esse daqui, eu vou reler a parábola das bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso, e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei, e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós vamos começar a fazer a leitura. Nós vimos também essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Lá tem essa parábola e tem toda uma interpretação que Allan Kardec vai dar dessa parábola, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Mas aqui no Caibar, ele inicia a sua análise falando assim: o cristianismo
como espiritismo representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. Então ele começa o cristianismo como o espiritismo, porque nós já aprendemos que o cristianismo, ou melhor, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, não é? Então, eles representam a celebração das bodas de um grande rei, de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. Então, continua aqui Caibar. E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem. O Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa, com variadas iguarias, porque as iguarias não são comida comum. Iguaria é uma comida especial, não é? Normalmente mais cara, mais gostosa. Não é aquele feijão com arroz e farinha, não. São iguarias, né? Uma coisa mais sofisticada. Então, quando o Senhor resolve dar um banquete, esse banquete sempre é para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, porque o Senhor sempre nos oferece o melhor, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência, né? Então a gente percebe que todos, sem exceção, somos chamados pela providência divina. Todos são chamados, sem exceção. Ninguém ficará sem convite. Percebeu? A usufruir do banquete da vida. Mas o que acontece muitas vezes? Nós desprezamos o convite e nos revoltamos contra o convite ainda. São poucos aqueles que escolhem por si mesmo vestir a túnica nupcial para participar do grande festim. Muitos não querem saber do convite e até ficam revoltados quando são convidados. Então, infelizmente, ainda existem aqueles que fazem a opção de não querer vestir a túnica nupcial, nem participar do grande festim. Mas é aquele detalhe, né? Nós temos o livre-arbítrio, direito nosso. Continuando aqui com o Caibar. As iguarias, que são essa comida especial no banquete, né? Normalmente iguaria é colocada em banquete, não na refeição do dia a dia, né? É sempre um evento especial, quando existem iguarias. Essas iguarias, elas apresentam os ensinos espirituais, assim como aquelas, né? Aquelas satisfazem as iguarias, satisfazem e fortalecem o corpo. Estes, os ensinos, mantêm e vivificam o espírito. Então, quando você vai num banquete, banquete mesmo, né, aqui na Terra, e você vai comer iguarias, uma comida melhor, uma comida mais bem elaborada, qual é o objetivo dessa comida? Atender as pessoas, dar esse prazer às pessoas. E a iguaria também, ela como um alimento físico, material, ela fortalece o corpo. Então, as iguarias da parábola, elas representam os ensinos espirituais.
Iguaria, como tínhamos falado, é algo especial. Os ensinos espirituais também é algo especial. É algo de muito valor. Não é uma coisinha qualquer. Quando você diz assim, vamos estudar os ensinos de Jesus, é uma coisa grandiosa. É uma coisa grandiosa os ensinos de Jesus. Então, esses ensinos espirituais representam, né, essas iguarias. E qual é a função desses ensinos? Vivificar o espírito. Assim como o alimento físico fortalece o corpo, o alimento espiritual fortalece o espírito. E outro dia eu estava falando, foi ontem, eu falei sobre isso, né, no dia que nós estudamos diversidade dos carismas. Como a espiritualidade e os estudos que a gente vem fazendo regularmente chamam a atenção da gente para a necessidade de nós absorvermos essas iguarias, os ensinos espirituais. Porque a espiritualidade está sempre, e a gente tem visto isso com muita assiduidade, porque ela está sempre tocando na mesma tecla, não é? Ela está o tempo todo ali. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Porque os tempos são chegados, gente. Os tempos são chegados. E aquele que realmente estiver absorvendo esses ensinos espirituais estará mais fortalecido, como aquele que se alimenta muito bem do alimento físico. Porque aquele que não come, ou só come aquela comidinha de passarinho, e não seleciona bem o alimento que vai ingerir, essa pessoa normalmente com o tempo pode ter o quê? Anemia, fraqueza, não é verdade? Ficar doente, ter uma série de complicações. Às vezes a pessoa vai ao médico, o médico diz, você precisa de vitamina D, você precisa de vitamina tal, você está fraco. Aí você diz assim, mas eu como tanto, mas não come o correto, o adequado. Tanto é que você, não é a quantidade do que se come, é a qualidade do que se come. Para que você possa ter saúde física. A mesma coisa quanto o alimento espiritual. Você tem recebido, tem buscado o alimento espiritual de forma correta, adequada? Porque você precisa cuidar do espírito. E o que sustenta o espírito são os ensinos espirituais, são as iguarias. Então a espiritualidade está sempre tocando nesse assunto. E novamente nós vamos falar sobre isso. E eu trouxe aqui vou partilhar aqui o ecrã com vocês, um texto muito interessante, muito rico, de um dos maiores, eu posso até dizer, estudiosos da doutrina do século passado, né? Nosso contemporâneo, Martins Peralva. Nesse livro, Estudando o Evangelho, ele faz um estudo do Evangelho do Senhor, nessa obra dele, que é uma obra bem antiga, muito antiga, mas de uma importância fantástica. No capítulo 45, é uma boa aquisição esse livro, que tem por título Estudo e Trabalho. Martins Peralva vai conversar conosco sobre uma série de questões. E o título está lá. Estudo e Trabalho. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Essa frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. A espiritualidade superior vem insistindo, diz Martins Peralva, através de consecutivas mensagens pela necessidade do estudo e do trabalho nas fileiras
renovadoras do Espiritismo. Amor e instrução, amor e instrução tem sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Então, olha só, amor e instrução. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, amor e instrução tem sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Os trabalhadores encarnados, então ele está se dirigindo bem para nós. Os trabalhadores encarnados, identificando-se com o pensamento e a orientação dos que acompanham de mais alto a surpreendente e irresistível marcha da doutrina, sentem-se naturalmente no dever de secundá-los na recomendação. Aliás, não é de agora que os espíritos exortam, quer dizer, convidam, estimulam os homens ao estudo, à instrução, à cultura. Cultura, no entanto, que não envaideça o homem, mas o torne humilde, sinceramente humilde. Ele está chamando a nossa atenção que não é de agora que os espíritos estão nos convidando, nos estimulando ao estudo, à instrução, à cultura. Mas não é essa cultura que nos deixa vaidoso. Que eu quero fazer parte de uma academia literária. Não. Mas a cultura que nos torne humilde, sinceramente humilde. Humilde de dentro para fora. Quando se lançavam na França os fundamentos do Espiritismo, por volta de 1850, por aí, iluminadas entidades que organizavam a codificação, utilizando-se da personalidade missionária de Allan Kardec, já despertavam os obreiros da primeira hora para o imperativo da instrução. Então, quando Kardec começou a organizar, entrar em contato com os textos, né, espíritas, já receber as mensagens, 1853, 1855, né, preparando a publicação de um livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857, o plano espiritual já estava buscando despertar os obreiros da primeira hora para o imperativo da instrução. Peraí, que já foi rapidinho aqui. Então, continuando aqui. Foi lá para cima. O espírito de verdade, cujas palavras deixam indiscutivelmente entrever uma transcendente autoridade, comunicando-se em Paris em 1860, exortava incisivo: espíritas amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Está lá no Evangelho, capítulo 6, item 5. O amor é o trabalho, a ação, o serviço. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. O amor é o trabalho, a ação, o serviço. O que é a caridade que a gente já cansou de falar? Não é o amor em ação? Então, o amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Então, tá lá. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, trabalhar, colocar em prática aquilo que aprendemos através do Mestre Jesus, na teoria e no exemplo, colocar esse amor em ação, trabalhar em prol do nosso melhoramento e do amparo do nosso semelhante que necessitar.
E a instrução é o estudo, é o conhecimento, é a luz. A luz que ilumina e afasta e elimina as trevas. Que trevas? É o inferno? É as cavernas abissais, como o pessoal fala por aí? Não, é a ignorância. As trevas são a ignorância. Qualquer tipo de ignorância. E o que vai destruir a ignorância é o conhecimento, é a luz. Então, o espírita, a criatura que não busca a instrução, o conhecimento, vai permanecer nas sombras, vai permanecer ignorante. Então, o amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução, espíritas, não é? Instruí-vos, é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Na verdade, devem estar nas mãos de todos nós. Mas, no caso, nós estamos falando de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, dirigida aos espíritas. Então, nós estamos aqui fechando o círculo, né? Nós estamos aqui restringindo. Mas, na verdade, isso tem que ser algo que todos, não importa a religião, precisam abraçar. Mas aqui nós estamos falando dos espíritas. Então, amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas, daqueles que se dizem seguidores de Jesus. O seguidor de Jesus, o espírita, que não busca amar, colocar em prática esse amor e que não busca adquirir conhecimento para poder afastar as trevas, acabar com a ignorância, está com algum problema. Está com algum problema. Através do amor, exerceremos a solidariedade. Identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo. Lembra? A caridade é o amor em ação. Então, eu vou primeiro cuidar de mim. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada de bom. Seria um cego guiando outro cego e ambos cairiam no abismo. Então é preciso que eu me equilibre, que eu me ilumine, e aí sim eu poderei auxiliar verdadeiramente. E aí eu entenderei o que é esse amor, eu exercerei a solidariedade e terei condições de me identificar com o sofrimento do próximo. Através do estudo, da instrução, da aquisição do conhecimento, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a separar o joio do trigo. Eu vou aprender a discernir a claridade da sombra e a sinceridade da hipocrisia, tão comum nos nossos tempos atuais. E nós sabemos que essa hipocrisia está presente tanto no mundo terreno como no mundo espírita. Quantos hipócritas nós atendemos nas mesas mediúnicas? Quantos daqueles simulam serem
espírito A, espírito B, né, pessoas sofridas, e na realidade estão ali simulando para buscar enganar alguém. Como aqui na Terra, nós temos um monte de hipócritas que buscam enganar as pessoas para tirar alguma vantagem delas. Mas somente com esse estudo, com esse conhecimento, nós poderemos discernir o erro da verdade, a claridade da sombra e a sinceridade da hipocrisia. O Espiritismo, como acentua Allan Kardec, não é uma doutrina que induz os seus adeptos a estranhas, esdrúxulas singularidades. Em nenhum momento, se em algum lugar que você for, você ouvir alguém dizer que dentro da doutrina tem alguma coisa especial, tem algum mistério, tem algum segredo, ou que você necessita fazer algo diferente, foge disso. Ontem, quando nós estávamos fazendo a nossa reunião de irradiação, nós pegamos um texto da Terezinha Oliveira, onde o título é capítulo 18, Deus é Espírito, onde ela fala que Jesus vem nos dizer que não existe nada que nos impeça de entrar em contato direto com o Pai. Que não existe nenhuma teoria, nenhuma prática estranha, nenhum ritual, nenhum ídolo, nada para impedir o nosso contato direto com o Pai. Que todo aquele de coração sincero, que estiver realmente imbuído da vontade de se tornar melhor, que estiver buscando seguir, se esforçando para se melhorar e seguir os ensinos do Senhor, tem trânsito livre ao Pai. Logicamente, sabendo que terá que se submeter às leis divinas, porque o Pai não vai alterar nenhuma lei para nos atender, porque não somos especiais. Então, ele nos mostra isso. Ela nos disse isso de uma forma muito clara e objetiva. Então, a doutrina não é o Espiritismo não é uma doutrina que nos mande fazer alguma coisa extraordinária, diferente, ou que nos cobre alguma coisa para poder fazer parte dela, né? Ou ser um trabalhador do Espiritismo, ou melhor, um trabalhador de Jesus. Nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Tá? Nem estudo sem amor, porque estudo sem amor provoca coisas terríveis. Inteligência, intelectualidade sem amor, muitas vezes causa atrocidades, como nós vimos em algumas guerras que aconteceram no passado e que ainda acontecem agora. Inteligências máximas, e não só em guerra, né? Em outras coisas terríveis que o homem é capaz de fazer. Porque tem muito conhecimento, mas muito pouco amor. E nem amor sem estudo, para não ultrapassar certos limites. Ou se tornar um opressor. Não é? Eu fiz isso porque eu amava demais. Então, nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Tem uma frase de um filósofo alemão, eu acho que é Goethe, onde ele diz assim:
A pior coisa que existe é a boa vontade aliada à ignorância. Né? A boa vontade aliada à ignorância. Olha aí, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Porque às vezes a pessoa, né? Ai, eu quero muito, 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 muito ajudar. Cheia de vontade, né? É um conhecimento, ou melhor, a pessoa quer muito, mas você sabe como fazer isso? A tal da boa vontade, aliado à ignorância. Desastre à vista, muitas vezes. Mas também não adianta ter muito conhecimento e não ter bondade, que é o amor sem estudo. A pessoa se torna fria, faz aquilo, né, sem olhar para o outro, sem perceber a dor do outro. É aquela coisa maquinal. Pá, pá, pá. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Então, olha aqui, amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ao desastre também, a coisas terríveis, lamentáveis, à destruição, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Porque na história da humanidade, o que a gente já viu de intelectualidade, de inteligência sem amor, são coisas terríveis. São coisas terríveis. É que, via de regra, consoante adverte Paulo de Tarso, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Paulo nos chama atenção para isso. O saber nos envaidece e, movido pela vaidade, pelos interesses, eu muitas vezes cometo atos absurdos, enquanto o amor edifica. Quantas pessoas usaram o seu saber para agradar alguém e aí fizeram até pior do que aquele que ele queria agradar estava fazendo, porque quando alguém aceita ser agradado com um ato sombrio, com um ato imoral, é porque essa pessoa que está sendo agradada também é alguém doente da alma. Agora, aquele outro que percebe a doença daquele que está ali em evidência e pensa, o que eu posso fazer para agradá-lo, aproveitando que eu percebo que ele é um doente, um desequilibrado, e aí eu posso me catapultar. Ora, se eu percebo que o outro é doente, desequilibrado, e eu quero dar a ele alguma coisa para ele se sentir tão agradecido que me mande para as estrelas, é porque eu sou tão ou mais doente que o outro. E é assim que acontece com aqueles
que o movimento popular chama de puxa-sacos. Não é? Às vezes, nós tivemos o evento da Segunda Guerra Mundial, que todos nós conhecemos. Havia ali um companheiro, um irmão nosso, totalmente desequilibrado, tomando atitudes terríveis. Quantos se aproximaram dele, percebendo o seu desequilíbrio, e todo ali não tinha ignorante. Ali não tinha ignorante. Era uma equipe de homens de alto intelecto. Generais, médicos, professores, filósofos, engenheiros, empresários. Pessoas sem diploma, sem inteligência, sem cultura, não entrava naquele grupo. Todos eles eram homens de grande inteligência e conhecimento intelectual. E perceberam que o outro, apesar de ser também vamos dizer assim, um intelectual, um gênio, um homem de grande conhecimento intelectual, porque não podemos dizer que ele não fosse, ele era, né? Com dom de dominar plateias de 10 mil pessoas num discurso. Estão os vídeos aí para todo mundo ver. Esses homens que buscavam se aproximar tinham uma intenção: agradá-lo, para que aí pudessem ser catapultados a posições de destaque. E nesse interesse de agradar o líder, o seu grande líder, fizeram coisas que talvez nem o grande líder imaginasse que pudesse ser feita. Eles fizeram. Foram ao fundo do poço para conseguir uma posição de destaque naquele colegiado. Então, é o que o Paulo diz aí. Mas isso não é exclusividade do século XX, nem daquele grupo, não. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Continua acontecendo. E, infelizmente, ainda irá acontecer no futuro. Porque o homem ainda vive na sombra. E até que essa sombra venha a desaparecer, vai levar um certo tempo, né? Então, Paulo, lá 2000 anos, dizia: o saber ensoberbece, torna o homem soberbo, mas o amor edifica. O que é que nós vamos escolher? Não estamos dizendo aqui que devemos repudiar o saber, jamais. O saber é sagrado. Mas precisamos, enquanto buscamos o saber, precisamos também aprender a amar e colocar esse amor em prática, para ter essa balança bem equilibrada. Observando o empenho dos instrutores espirituais na incessante recomendação ao estudo, né? Estão lá, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Não devemos esquecer que Leon Denis, preocupado também com o problema da ignorância das sombras, que leva ao fanatismo, assevera no seu tempo: o espiritismo será o que o fizerem os homens. Está lá na introdução do livro No Invisível. O espiritismo será o que o fizerem os homens. Os homens poderão levar isso à frente ou poderão enterrá-lo por mais de 2000 anos, como fizeram no passado com os ensinos de Jesus. Por quê? Por que será que Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, que irá restaurar tudo o que eu disse? Porque ele sabia o que os homens iam fazer.
com a boa nova. E poderão fazer novamente. Então, o Espiritismo será o que os fizerem os homens. Já nos alertou Leon Denis. Quem não conhece esse livro, leia, é um livro maravilhoso. Que rumo tomaria a doutrina espírita se nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, aliando-nos, né, das mensagens que descem dos céus em catadupas, quer dizer, em cachoeiras interminas, infindáveis? O que seria da doutrina se nós, não é? Se nós nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando as obras que os espíritos mandam, enviam para nós todos os dias, né? Nos tornando alheio às mensagens que vêm dos céus e caem sobre nós em cachoeiras, não é em gotinhas não, em cachoeiras infindáveis. É só lembrar de Francisco Cândido Xavier. Quantas obras o Chico psicografou? Mais de 400 obras. Quantas obras de Valdo Pereira Franco psicografou? Deve estar chegando em torno de umas 500 obras. Isso só para falar desses dois grandes expoentes do Espiritismo. Sem falar, não esquecendo de Leon Denis, não esquecendo de Gabriel Delane, não esquecendo de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Sueli Caldas Schubert, de Martins Peralva, de Caibar Schutel. Olha aí. Que rumo tomaria a doutrina espírita se nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, as mensagens, os ensinamentos que vêm da espiritualidade, desses trabalhadores do Senhor? Aonde iríamos parar se os livros permanecessem fechados nas prateleiras das editoras e livrarias? Porque sem o livro não tem conhecimento. Não havendo conhecimento, o que vai prevalecer? As sombras. Alguém tem dúvida? Que seria do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? Ficaria complicado, não é? Tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas hoje tem a internet. É verdade, hoje tem a internet. Mas na internet também tem muita coisa duvidosa. Tem muita coisa duvidosa. Como é que você vai conseguir discernir o que é bom e o que não é bom na internet se você não tem o conhecimento? Não. É a questão. Quantas vezes nós pegamos um texto na internet, quando você começa a ler, você vê que aquele texto foi deturpado, está cheio de erro. Você só vai perceber isso se você tiver conhecimento. Então, que rumo tomaria o espiritismo? Sem essas mensagens, sem esses ensinos que vêm da espiritualidade. E grande parte do conhecimento espírita estão nos livros. Né? Aqueles livrinhos velhos que a gente guarda da nossa estante.
alguns não estão sendo mais republicados, não é? Já estão esgotados, aí a gente vai para o sebo, encontra aquele livrinho no sebo, com tanto conhecimento, de um valor inestimável, a gente traz para casa, encapa, conserva, arruma. E por isso, gente. Então, o que seria do espiritismo, que é ciência, filosofia, dentro de mais algumas dezenas de anos? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nossa, como pulou. Ah, volta aqui. Nossa, pulou muito. Ah, tá. A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do bom senso, né? Tanto que Kardec é chamado de um bom senso, era chamado de um bom senso encarnado. Então, a doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do bom senso. Amor e sabedoria constituindo as asas de que se utilizará o espírito humano em seu voo para o infinito. Então, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Amor e sabedoria. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos, constituindo as asas de que se utilizará o espírito humano, né, o ser imortal, em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução, amor e conhecimento, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Amor e instrução, ação, trabalho, auxílio e conhecimento para eliminar a ignorância. E aí há um equilíbrio na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Devemos, por isso mesmo, também perguntar: que rumo tomaria o nosso abençoado movimento se apenas estudando, aqui é uma outra coisa muito importante, olvidássemos os necessitados do caminho? E aqui eu não posso esquecer do nosso irmão Paulo de Tarso, que tinha uma preocupação constante com auxílio aos necessitados. Quando ele buscou Pedro em Jerusalém, ele fez uma promessa a Pedro, que ele sairia pelas estradas, iria de cidade em cidade, aldeia em aldeia, fundando igrejas, divulgando o evangelho e recolhendo donativos para entregar a Pedro, para que ele amparasse os desvalidos da casa do caminho. Então, onde quer que ele fosse, ele sempre lembrava: meus irmãos, não vamos esquecer dos necessitados, tá? Então, ele divulgava o evangelho, falava de Jesus, ensinava, mas nunca esquecia dos necessitados do caminho. Isso nós temos que fazer. Amor e instrução. Então, que rumo tomaria o nosso abençoado movimento se apenas estudando olvidássemos, esquecêssemos os necessitados do caminho? Que seria do espiritismo, consolador prometido por Jesus, se, estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo insigne missionário lionês: trabalho, solidariedade e tolerância. Percebeu o que o Martim esperava estar trazendo para a gente? A gente tem que estar atento, muito atento. Trabalho, solidariedade e tolerância, nos disse Kardec. Há, portanto, como se observa, uma dupla, inseparável e indissolúvel necessidade: amor e instrução. Essa é a grande necessidade para o espírito.
desenvolver essas duas asas, do amor e da instrução. O amor é o cuidado, é a preocupação conosco, porque nós precisamos nos amar, e com o próximo. E a instrução é o conhecimento que vai nos auxiliar nas questões morais. Porque aquele que tem conhecimento compreende melhor a verdade, que leva à destruição da ignorância. Sem conhecimento, fica difícil abrir essa asa da moral. Então, essa dupla é inseparável, indissolúvel. Amor e instrução. Não poderia, evidentemente, enganar-se o espírito de verdade, quando disse: venho como outrora, no passado, aos transviados. Percebeu a palavra? Aos transviados. Quem é o transviado? É o desequilibrado. Da mesma maneira que ele veio no passado para socorrer o desequilibrado, ele está novamente preocupado agora com os transviados. Então, está lá. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Por que eu sou filho de Israel? Eu não sou judia. Por que isso? E a gente tem que lembrar de Jacó. Lembra? Viu como é bom a gente conhecer? Jacó, filho de Abraão, que foi, né? Jacó, filho de Isaac, desculpe. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó era neto de Abraão e filho de Isaac, que foi rebatizado como Israel, o novo nome que ele recebeu do Senhor. Era Jacó e foi rebatizado como Israel. É da linhagem de Israel, é da linhagem de Abraão, é da linhagem de Isaac e, consequentemente, de Jacó, que sairá o mestre, que sairá a luz. Lembra? Aquela região, Zabulon e Neftali, que 2000 anos, 1000 anos depois, mais ou menos, era a região da Galileia. Foi dessa região que saiu a luz. E todos aqueles que abraçaram essa luz, que é Jesus, o enviado do Senhor, que trouxe para o mundo os ensinos do Pai, a Boa Nova, o Evangelho, se tornaram herdeiros de Israel. Porque abraçaram o Cristo. Então, o filho, o herdeiro, não é apenas aquele da hereditariedade biológica, mas é aquele da hereditariedade espiritual. Lembra de Gênesis? Quando o Senhor disse a Abraão: olha para as estrelas do céu, está lá em Gênesis. Assim será a sua posteridade espiritual. Será tanta ou mais que as estrelas do firmamento, baseado na sua fé. Está aqui em Gênesis capítulo 15, né? Do versículo 1 até o versículo 6. O anjo conduziu Abraão para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar, porque são tantas. E acrescentou: assim será a tua posteridade, a posteridade espiritual. Abraão, que ainda não tinha sido batizado, creu em Yahvé. Então, todos aqueles
que tiverem a fé no Senhor, como Abraão teve, são filhos de Israel. E esses filhos de Israel do passado, como os filhos de Israel de hoje, têm problemas, têm dificuldades. E o Senhor, a luz, veio até eles no passado para ajudá-los a eliminar as sombras. Mas os filhos de Israel novamente se comprometeram, se envolveram em dificuldades. E o Senhor, que já sabia disso, ele tinha olhado para as ovelhas e sabia que aquelas ovelhinhas, sabe, tinha um probleminha ali, estavam meio encardidas. E ele disse: vou lhes enviar o Consolador. Ora, você só manda Consolador para quem precisa de consolação. E ele diz, e quando esse Consolador veio, ele disse: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, que estão aqui, que somos nós. Trazer a verdade, trazer a luz e dissipar as trevas. E aí ele diz: escutai-me. Escutai-me. Está lá no Evangelho, capítulo 6, item 5. Ao preceituar nos primórdios do Espiritismo o imperativo do amor e da sabedoria, não é? Então ele disse isso quando o Consolador foi implantado. Ele deixou isso muito claro, está aqui, ó. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Ele disse isso ao preceituar nos primórdios do Espiritismo o imperativo do amor e da sabedoria. Espíritas, então, disse Kardec, lá no Evangelho, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Amor e instrução. As duas asas que nós precisamos desenvolver para realmente encontrarmos a paz, a felicidade que todos nós almejamos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário sobre esse texto maravilhoso do Martins Peralva? Eu gostaria. Pode falar, amigo. Nesse tempo todo agora de estudo nosso, né? Foi assim uma boa viagem, né? A gente transitou aí por várias ideias e logo no início foi dito que são chegados os tempos, né? E a gente está vivendo isso, a gente está percebendo isso. E foi já dito em Gênesis e tal. E a gente precisa, então, como diz a parábola, de uma boa iguaria, de um bom ensino espiritual. E aí, dentro desses ensinos, tem o amai e instruí-vos, né? E essa instrução, a gente tem que entender, se traduz, né, como saber espiritual que nos conduza ao crescimento espiritual. Estamos aqui nesse papel, nessa busca, porque sem o conhecimento não há possibilidade de crescermos como espírito. A gente pode amar. Amar é um grande instrumento, é um grande alavanca. Mas se você tiver a sabedoria, se você tiver o conhecimento, vai alavancar ainda mais. E aí é o nosso caminho aqui. E aí, diante desse turbilhão que a gente vive hoje, não queremos nos vangloriar, mas estamos buscando o caminho. O caminho deixado pelo mestre há 2000 anos atrás, mas que agora se faz muito necessário essa iguaria, porque é o momento de você refletir, meditar sobre o melhor caminho de ascensão, de como você burilha e lapida teu espírito, o teu ser. E aí é o amai e instruí-vos. Então, estamos no caminho. Somos homens de boa vontade. É isso aí.
O Martins Peralva foi muito feliz nesse texto, né? Ele é um profundo estudioso da doutrina, um profundo estudioso do Evangelho, e ele traz para a gente de forma bem clara. Como dizem alguns por aí, não tem nem como dizer, eu não sabia. E o interessante, Rose, que você comentou dos livrinhos antigos, né? Que precisa ficar guardadinho na prateleira, mas com muito carinho. Esse é um, de Martins Peralva, um livro antigo, que não tem edição nova, com aquela capa antiga, mas o bichinho tem um conteúdo que eu vou te contar. Eu gosto, quando eu pego os livros e boto PDF, eu gosto de botar a capa antiga deles. Tem alguns que foram editados com capa nova, mas eu gosto, às vezes, de botar a capa antiga, porque, às vezes, a pessoa ouve falar, eu nem me lembro, mas quando olha a capa, eu tenho esse livro, né? E aí a pessoa vai lá, vai lançar mão do livro, vai ler, vai estudar, e é isso que nós temos que fazer, gente. Porque os tempos são chegados. Os tempos, com certeza. A gente percebe isso, sabe como? Com vamos dizer assim, com um grande número de mensagens que às vezes nos chegam, repetindo o ensinamento. Isso. Né? Aí começa a cair a ficha. Mas por que estou falando tanto sobre isso? Entendeu? Aquele tema recorrente. É para a pessoa começar, nossa, mas é muita coincidência, antes de ontem eu estudei isso, ontem eu estudei isso, hoje eu estudei isso. Nossa, que coincidência, aí é a tal da coincidência. Esses temas tão repetidos. É o tal do evangelho que você abre, aí você diz que seu livro está viciado. Não está viciado, não. É porque a espiritualidade está nos mostrando que esse é o tema do qual nós somos carentes. Isso. É carente. Então, todo dia, oculto do lar, estudo é o mesmo tema. Você diz, nossa, vou comprar um livro novo. Aí você compra um livro novo, começa a repetir a mesma coisa. Você diz, nossa, até que a pessoa diz, eu acho que eu estou precisando estudar isso. Eu acho que eu estou precisando estudar isso. E é isso aí, meu amigo. Alguém mais, Denise, Ana Constantino, querem comentar alguma coisa? Carmen? Só para dizer que a iguarias hoje foi farta. Que banquete, né? Que banquete. Foi um banquete. Nos ofereceu um banquete espetacular. O texto do Martins Peralva maravilhoso. Realmente um banquete. Né? Mas aí que está o detalhe. O Senhor, quando dá festa, é para gente, é tudo do bom e do melhor. Não há coisa pequenininha, é tudo grandiosa. Então, olha só que maravilha, né? Somos sempre convidados para os grandes banquetes. Então, vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de, como disse a nossa irmã Ana, participarmos de um grande banquete com iguarias maravilhosas. Que possamos nos mostrar sempre merecedores, através do nosso esforço, de participarmos desses lautos banquetes, não é? E agradecendo também muito a Jesus e aos amigos espirituais que estão sempre nos auxiliando, nos amparando e nos incentivando a continuarmos a nossa caminhada, buscando nos melhorarmos cada vez mais. Vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Quando for 19h35, nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar, porque hoje nós vamos falar, ou melhor, estamos dando continuidade ao tema família e lar. E esse assunto é muito importante. Talvez seja um dos mais importantes, né? Porque é numa família que todo espírito, quando chega à Terra, tem que ser recebido. Não é? Reencarnou, sempre a gente reencarna onde? Não vamos falar de exceção. Em uma família. Então, olha como é importante ter uma família. Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom?